Desde que o ano começou, eu assisti 4 filmes no cinema. 2 que são incríveis e 2 que são os piores que eu já assisti na minha vida. A experiência ruim já começou logo da entrada, quando o cara que recolhe os ingressos pediu pra ver minha identidade, porque o filme é proibido pra menores de 18. Eu tenho 21 anos. Esse vídeo não vai ter spoiler, eu só vou citar alguns acontecimentos para provar o meu ponto de que esse é um filme insensível. O Jogo da Morte, ou The Blue Whale, que em português ficaria A Baleia Azul, é um filme russo sobre o caso do Jogo da Baleia, que pra quem não se lembra era um jogo de desafios em que muitos adolescentes participavam e o último desafio era tirar sua própria vida. Eu não lembro muito bem dos detalhes, na época que isso estourou na mídia eu era pré-adolescente, mas eu dei uma pesquisada antes de escrever esse roteiro só pra me ter certeza mesmo, e eu vi que isso começou na Rússia. Porém foi se espalhando e acabou que jovens do mundo inteiro acabaram perdendo suas vidas nisso. Então nós estamos falando de um tema sensível. Existe uma responsabilidade que deve ser mantida ao abordar esse tipo de assunto. Sensibilidade essa que não existe nesse filme. Pra começar, esse filme é no estilo found footage, eu acho. Sabe aqueles filmes de terror que são filmados como se fosse um documentário? É tipo isso. Só que ao invés de uma câmera, a gente acompanha a história através de webcams. Então para que nós possamos assistir o que está acontecendo, nós dependemos que a protagonista esteja em videochamada com alguém, ou em live, ou só se filmando mesmo. E quando ela não tá fazendo nenhuma dessas coisas, a gente acompanha a tela do celular dela, até que ela resolva ligar a câmera de novo por algum motivo. E isso até que é uma premissa legal, que eu achei interessante no início, porém eu não acho que essa seja uma boa escolha de narrativa para um filme que aborda o tema que ele aborda. Dando um contexto bem rápido, nós acompanhamos a história de uma garota que tem uma irmã que tirou a sua própria vida. Certo dia essa garota entra no computador da sua irmã e acessa suas redes sociais. Aí ela descobre que ela fazia parte do Jogo da Baleia, e foi por isso que ela morreu. Então ao decorrer da trama nós acompanhamos essa personagem investigando sobre as pessoas que estão envolvidas na administração desse jogo. E para fazer isso ela entra no jogo e vai passando pelos desafios enquanto ela junta provas do que acontece nele. Falando assim realmente parece uma premissa boa, mas é muito mal executada. Se o termo Jogo da Baleia não fosse citado, esse seria mais um filme ruim de suspense adolescente. E esse é o problema, você não pode pegar um caso real com consequências reais e exibir como se fosse uma ficção. Porque essa é a impressão que eu tive, que eu tava assistindo uma ficção criada só pra aquele filme. Não tô dizendo que o filme é insensível porque ele é ruim, acredite, ele é péssimo, o roteiro é horrível, porém pra mim esse é o menor dos problemas. Porque o filme não se preocupa muito em se aprofundar no psicológico dos personagens adolescentes, que é o real fator que faz com que eles entrem no jogo. Grande parte da culpa disso é do estilo found footage, já que a maneira mais fácil de se aprofundar nesses assuntos é através de flashbacks. O que não é possível nesse filme, porque eles só mostram que a webcam filma. Também tem como fazer isso através de diálogos, e eles até tentam, mas claramente essa não era a prioridade do filme. O diretor preferiu colocar cenas de perigo iminente porque isso fica mais legal em filmes. E é dessa insensibilidade que eu tô falando. O roteiro pega esse evento que fez vítimas reais e deixa essas vítimas de lado para poder explorar o evento em si e vender em cima. Não acho de maneira alguma que fazer filmes sobre tragédias é errado, porque não é, porém temas delicados necessitam de representações delicadas. Eles até tentam fazer uma parada igual a como 30 Reasons Why fez no final dos episódios, que era colocar atores falando sobre saúde mental e tal. No final desse filme aparece lá os atores falando sobre ter cuidado com pessoas que você conhece na internet e esse tipo de coisa, o que é um ótimo alerta para adolescentes. Só que assim, para quem é exatamente essa mensagem? Porque o filme é proibido para menores de 18. Teoricamente não é um filme que foi feito para adolescentes, por mais que muitos vão sim assistir, já que classificação indicativa não vai impedir ninguém de assistir esse filme quando ele sair em streaming ou for pirateado. Mesmo assim é questionável a escolha do roteiro e da direção de usar o estereótipo de adolescente na net e fazer um terror genérico, pra no final dizer, tá vendo tudo isso que vocês acabaram de assistir? Então, não façam isso. Como eu mencionei antes, além disso tudo, ele também tem muitos problemas técnicos devido não só à falta de orçamento, mas também tem a questão da naturalidade nas ações dos personagens, já que para que a gente consiga assistir, alguma câmera tem que estar ligada, e na maioria das vezes é só estranho você ver alguém fazendo uma videochamada em uma situação em que você normalmente não faria uma videochamada. O ponto que esse filme tem é que ele conseguiu de fato me deixar apavorado em uma cena em específico, na qual nós temos 2 adolescentes em chamada de vídeo. Aí essas 2 pessoas, que são menores de 18 anos, começam a fazer coisas maiores de 18 anos, em chamada de vídeo. Eu nunca achei que viria algo assim, principalmente em uma tela gigante de cinema. Eu tô até agora traumatizado. Obrigado, Jogo da Morte. Pau no seu cu. Eu poderia ficar aqui por mais uns 30 minutos facilmente só reclamando do enredo em si, mas eu não quero, então eu só vou colocar ele aqui como o melhor e é isso.